Olá, amigos associados do Sicredi Biraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses em todo o Brasil e, é claro, com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes de seguirmos com a previsão, não podemos deixar de falar ainda a respeito do fenômeno El Niño, que está cada vez mais indicando o seu enfraquecimento, mas ele ainda é vigente. Ainda enxergamos essa água quente em superfície no Pacífico Equatorial, mas os seus parâmetros estão cada vez mais fracos e até fora do padrão de El Niño, como é o caso do Índice de Oscilação Sul. Aqui do lado direito nós temos o aquário mostrando água fria em profundidade que está emergindo e cada vez mais matando essa água quente em superfície. De acordo com o último relatório do NOAA, o El Niño deve deixar de ser agora no decorrer do outono, o inverno vai seguir ainda sob uma condição de neutralidade climática e somente ao longo do segundo semestre é que tem a probabilidade de um laninha se formar, principalmente no último trimestre. Ainda de acordo com o último relatório do NOAA, a expectativa é de um laninha de fraca a no máximo moderada intensidade. Bom, vamos ver como é que estão as condições atuais de umidade no solo. O mês de março teve bastante chuva na faixa norte do Brasil, nas áreas mais ao sul, especialmente Uruguai, Argentina e interior do Rio Grande do Sul. E só por causa de uma frente fria na última semana do mês de março, que foi uma frente fria muito bem configurada, choveu de forma mais expressiva em toda essa área preferencial, desde a costa do Sudeste até a região Norte, claro que de forma mais pontual, se a gente compara com as áreas mais ao norte, mas tivemos muitos pontos aí de chuva acima da média só com a atuação dessa frente fria, na verdade, na última semana do mês de março, depois daquela forte onda de calor que o Brasil enfrentou, especialmente no interior do país. Bom, o mês de abril, ele começou com a chuva concentrada na metade norte do país, essa é a chuva já realizada, também nas áreas mais ao sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. E aqui esse mapa do lado direito, ele contabiliza essa chuva que já foi registrada, agora no comecinho do mês de abril e também leva em consideração a previsão até o final do mês. E aí ele aponta para um mês de abril molhado nas áreas mais ao norte do país e também na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. A umidade do solo continua a subir nessa faixa desde a costa do Sudeste até a região norte, aumentou nesses últimos dias e deve aumentar um pouco mais entre Goiás, Mato Grosso do Sul, aliás, centro e oeste de Goiás, tá? E região sul do Brasil. Isso por causa de instabilidades no interior do país e avanço de frentes frias aqui pela região sul do Brasil. Bom, vamos à chuva das próximas semanas. Nesses próximos dias, a chuva se concentra na faixa norte, no Rio Grande do Sul, e ela ocorre também no centro-oeste, e inclusive ultrapassa a média histórica, especialmente no estado de Mato Grosso do Sul. Mas o volume é baixo, até porque em abril já não é tão normal chover, então qualquer chuva que caia já é considerada acima da média. No período de 16 a 22 de abril, chuva na faixa norte, na faixa leste do Nordeste, no sul do país, e ainda tem um pouquinho de chuva aqui nessa porção central, que inclusive ultrapassa a média histórica, mas com volumes bem mais baixos em relação à faixa norte e ao sul do país. Depois, nesses últimos dias aqui do mês de abril, a chuva se concentra ainda mais nos extremos e aos pouquinhos a gente vai ver se estabelecer o período seco aqui na porção central do país, o que é normal para a época do ano, tanto que o nosso mapa está branco aqui do lado direito, né? O mapa de anomalia, mostrando que é algo dentro da normalidade para essa época do ano. Bom, agora vamos aos próximos meses. A expectativa é que o mês de abril, então, feche com a chuva bem volumosa na faixa norte. Essa é a previsão do modelo puro mesmo, o modelo europeu, que saiu agora no comecinho do mês de abril. O que eu mostrei agora há pouco para vocês é o que já choveu e o que está previsto de acordo com o modelo semanal para o mês de abril. Esse é o modelo puro que, inclusive, corrobora aí com essa previsão semanal, ou seja, com os maiores acumulados para a metade norte do Brasil, o mapa de anomalia mostrando isso, e no sul do país a chuva ultrapassa a média no Rio Grande do Sul, mas não alcança a média no Paraná, e a situação do Paraná não é lá muito boa. Aliás, o verão inteiro foi marcado por muita irregularidade no Paraná, e segue assim, mês de maio também, chuva na faixa norte, chuva no sul, mas acima da média no Rio Grande do Sul e abaixo da média no Paraná. Depois, em junho, se estabelece aqui essa porção do centro do Brasil com tempo seco, o que é natural para a época do ano, chuva nos extremos, ou seja, faixa norte do Brasil, faixa leste do Nordeste, sul do país, só que acima da média no Rio Grande do Sul e abaixo da média no Paraná. Mês de julho,
praticamente a mesma situação, só que ela fica também abaixo da média no Rio Grande do Sul. Não vai ser um problema, porque não vai deixar de chover. Até lá tem previsão de chuva, então essa chuva abaixo da média em julho não traz preocupações. Agora, no Paraná, sim, porque o verão já foi bastante complicado com muita irregularidade, e para os próximos meses a expectativa ainda é de chuva abaixo da média para boa parte do Paraná. Mês de agosto também, com chuva no sul do Brasil, que volta a ultrapassar a média no Rio Grande do Sul, mas segue abaixo da média no Paraná. Para setembro, também tem chuva no sul do país, chega a ultrapassar a média histórica em alguns pontos do Paraná. E aí, em setembro, a gente já vê começar a chover aos pouquinhos entre o sudeste e o centro-oeste, mas ainda não é o suficiente para alcançar a média histórica para o mês de setembro, lembrando que essa é uma previsão mais estendida e que até lá pode mudar um pouco. Para o mês de outubro, a gente vê espalhar um pouco mais a chuva pelo centro do país, chega a ultrapassar a média histórica entre o sudeste e o centro-oeste, inclusive no Paraná. E tem chuva acima da média também para as áreas mais ao norte e nordeste do Rio Grande do Sul, lembrando que esta é a primeira rodada para o mês de outubro e até lá alguma coisa pode mudar, é algo que precisamos monitorar ainda. Mas, por enquanto, os modelos apontam para um mês de outubro com chuva acima da média, desde o norte do Rio Grande do Sul até sul de Minas, incluindo também Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar um pouquinho de temperatura. Esta promete ser uma semana de temperaturas mais baixas no sul do país. Semana que vem esfria um pouco mais. Esse mapa aqui embaixo é a diferença dessa semana para a semana que vem, mostrando que a temperatura pode ficar um pouco mais baixa entre São Paulo, centro-oeste do Brasil e região sul. E pode baixar mais um pouquinho no sul do país, entre os períodos de 13 a 17, comparando com 18 a 22. Falando em frio um pouco mais intenso, as primeiras quedas mais acentuadas de temperatura vai acontecer especialmente nos últimos dias do mês de abril, mas ainda com baixo risco de geada. O maior risco para geada fica na virada do mês de junho para julho, principalmente na primeira quinzena do mês de julho. Agora vamos à tendência de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias, chamando atenção aqui primeiro para a chuva, que é uma expectativa aí de uma continuidade até, algumas janelas de tempo firme, mas por enquanto não tem previsão de nenhum período prolongado em Guabiju sem chuva e também não tem nenhum período muito prolongado com chuva expressiva, o que poderia trazer algum prejuízo aí para as lavouras de inverno. E é claro que vamos marcar aí, levantar esse ponto de atenção com esse risco para a formação de geadas de junho para julho, quando a temperatura pode ficar abaixo de zero em Guabiju. Paraí também tem essa expectativa de queda mais acentuada na temperatura nesse período. Chuva, olha só, eu coloquei a linha de 10 para a gente ver a chuva agrícola. Então, a gente tem uma boa distribuição na chuva, pelo menos para o decorrer dos próximos meses, nem falta, nem excede, pelo menos por enquanto. Tem até umas janelas de tempo firme entre julho, até pelo menos para o decorrer aí dos próximos meses, até setembro, o que pode inclusive contribuir para o manejo, né, nas culturas de inverno, e a temperatura mais uma vez se mostrando em queda mais acentuada com risco para geada de junho para julho, tá? Quando a temperatura também pode ficar abaixo de zero. Conceição das Alagoas, olha como é diferente o gráfico, né? A chance de chuva é muito pequena para o decorrer agora das próximas semanas. Ainda tem previsão de chuva nessas próximas 2 semanas praticamente. Depois disso, praticamente o tempo seca. Naturalmente, a temperatura deve diminuir, mas olha aqui a escala de temperatura. Não baixa de 10 graus, tá? Ou seja, sem a menor possibilidade de geadas. Só para a gente dar uma olhada como que fica aqui de uma forma geral os próximos dias, a gente tem previsão aí para aumento de chuva para o decorrer dos próximos dias, passando até de 100 milímetros. Tem 3 frentes frias nessa semana. Tem a de agora, do início da semana, depois tem outra no meio da semana e mais uma para o fim de semana, que deve provocar até uma chuva um pouco mais expressiva, acima de 100 milímetros, chegando até 181 em Nova Prata, 153 em Protásio Alves. Então, tem acumulados bastante expressivos de chuva, enquanto que no Triângulo Mineiro, algo em torno de 6 a no máximo 18 milímetros, como é o caso da região de Frutal. Pode ser uma chuva até forte em alguns pontos, mas ela é muito localizada, um volume muito baixo e ela ocorre com curta duração. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!